anatomia da garganta, foi naquela época que descobriram como é que funcionava mais ou menos os nossos nervos e tal. Então, a ciência meio que se aproveitou dos problemas. E na neurociência isso é muito, muito proeminente. Tem um outro caso muito famoso também chamado de HM, paciente HM, que é um paciente, na época se chamava... É sigilo, É né? sigiloso. Ah, tá. E Não, ele é famoso, médico, assim, é outro sigilo médico, assim. ícone na neurociência, o Aham. famoso paciente Só que HM. esse aí morreu sem saber o quanto ajudou, né? Porque ele conta aí, por quê? ele teve uma... Ele tinha Não, epilepsia. vamos contar não, deixa eles vamos curiosos. parar. Pelo amor de Deus, conta, eu Não sou fala muito não, curiosa. Ele morreu Trocar de sem saber o assunto, quanto fala que aí. ele ajudou. Ele Não briga tinha com a gente. E o pior é que os caras sabem, né? Tipo, vou atiçar. ele tinha epilepsia. Epilepsia é uma crise, dá uma desorganizada nos fluxos elétricos no cérebro, a pessoa tem convulsões e às vezes tem 30 por dia, cara. É realmente assim, não tem o que fazer, a pessoa não consegue ir ao mercado, sabe, de tanto ter convulsões. Medicamentos às vezes não funcionam e tal, e tal, e tal. No Henry Molaison ele tinha epilepsia generalizada e tinha 30, 40 convulsões no dia, toda hora tendo convulsões. E aí não tinha o que fazer, tiveram que tirar a parte do cérebro dele que gerava as convulsões. Tiveram que abrir a cabeça e arrancar fora. Não tinha o que fazer mais com o cara. E eles Isso tiraram... é feito ainda, né? É feito ainda. E eles tiraram uma parte do cérebro chamada de hipocampo. E ninguém se sabia exatamente para que existia Descobriram com o cara. O que essa parte faz? Essa parte é envolvida com, primeiro, muitas coisas, desde controle emocional, enfim, muita coisa, mas principalmente formação de novas memórias e novas memórias explícitas, porque a gente tem dois grupos grandes de memória. Tem as implícitas, que são a maioria das memórias, e muita gente não sabe que tem, e tem as explícitas. Qual é a diferença das duas? As memórias implícitas, você sabe que sabe. Então, qual que é a capital do Brasil? Não, é explícita. A explícita, perdão. Tá. Qual que é a capital do Brasil? É explícita, você consegue expressar falar. verbalmente. A implícita você aprendeu e não tem muita noção. Tipo, dirigir um carro, andar de bicicleta, você não tem muita noção como aprendeu. Só você faz. sabe. Andar. E geralmente nunca mais esquece. É uma memória bem forte. Geralmente é motora e tal. Andar de skate, como é que você vai... Tem como explicar como você aprendeu a andar de skate. Você pode explicar onde e quando, que aí é uma memória explícita. Mas a memória motora é implícita. E o que eles perceberam? Quando tiraram o hipocampo do HM, ele perdeu algumas memórias explícitas para trás da vida dele. Não muito para trás, mas perdeu. E ele principalmente perdeu a capacidade de formar novas. Então teve uma pesquisadora chamada Brenda Milner, que estudou ele na década de 60 e 70, que todo dia ela tinha que se apresentar para ele. Nossa. Todos os dias. É tipo aquele filme do Adam Sandler. Isso que eu ia falar. Só que aí tem um porém. E olha que é legal, é meio que o que o Andrei comentou ali da pessoa que desviava dos negocinhos. O paciente HM, quando eles foram estudar ele, eles pediam pra ele desenhar uma estrela olhando pra um espelho. Então você tem que desenhar ao contrário. Você aprende movimento... É difícil. Você treina e melhora. E aí eles perceberam que com o tempo o paciente aprendia a desenhar a estrela, mas ele não lembrava que tinha sido ensinado. A memória implícita ele conseguia adquirir, que era aprender a desenhar. As funções físicas, digamos assim. Mas aí quando ele aprendeu, ele não lembrava. Então descobriu que a gente tem um hipocampo. E ele ficou congelado no tempo, né? Do ponto de vista de vestuário, se eu não me engano, sabe? Porque, imagina, você tá congelado no... Sim, não se atualiza. Você não atualiza, né? Então, pra você é mais ou menos sempre o mesmo dia, deve ser um negócio bizarro. Mas, por exemplo, se você ensinasse ele a andar de skate, ele ia aprender com o tempo. Só ele não ia saber que aprendeu. Por isso porque a memória motora é Ele fala, onde é que tu aprendeu? Ele não vai saber dizer. Ele talvez ele nem saiba que sabe. Você bota ele em cima de uma bicicleta e talvez ele fale, não sei andar. Daí ele sai andando. Porque a memória implícita não é formada no hipocampo. A explícita sacou? Então, o HM é um dos caras mais conhecidos e que mais ajudou a neurociência. Era, né? Um dos caras mais conhecidos e que mais ajudou a neurociência a evoluir e não morreu sem saber disso.